No livro de História, vamos fazer as atividades da página 61 até 65. O rádio. A invenção do rádio resultou do trabalho de diferentes cientistas. Um dos que mais contribuíram para essa invenção foi o italiano Guglielmo Marconi, que patenteou a descoberta em 1897. A transmissão regular de programas de rádio começou em 1920, nos Estados Unidos. Com o rádio, pessoas que moravam distantes umas das outras e que nunca tinham se visto passaram a experimentar sentimentos parecidos, debater os mesmos acontecimentos e a se sentir próximos. No Brasil, a primeira emissora de rádio foi a Rádio Sociedade, fundada em 1923 na cidade do Rio de Janeiro. Ela foi criada por Roquete Pinto e o pioneiro do rádio no Brasil. Inicialmente, o rádio tocava óperas como O Guarani, de Carlos Gomes, e apresentava programas educativos. A partir de 1930, as emissoras de rádio que foram surgindo passaram a apresentar também propagandas para vender um produto. Com isso, passaram a ter mais dinheiro e puderam investir em novos programas. Os anos de 1940 e 1950 ficaram conhecidos como a época de ouro do rádio brasileiro. A líder de audiência era a Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Os programas eram transmitidos ao vivo, isto é, no exato momento em que estavam acontecendo. O público acompanhava a vida pessoal dos astros e das estrelas. Queria saber como se vestiam, do que gostavam, onde moravam. Aqui nós temos uma fotografia da cantora Ângela Maria, de 1956, cantando para um programa de rádio. E depois do grande sucesso que foi o rádio, nós temos a televisão. Assim como ocorreu com o rádio, a invenção da TV também foi um processo demorado. No Brasil, a televisão fez sua estreia em 1950. A primeira emissora de televisão brasileira foi a TV Tupi, de São Paulo. 22 anos depois, foi a vez da TV em cores estrear. Sim, antigamente as primeiras televisões não eram coloridas, eram apenas em preto e branco que as imagens apareciam. A primeira transmissão em cores foi a Festa da Uva, ocorrida na cidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Nos anos que se seguiram, a introdução da TV em cores, ocorreu o crescimento da Rede Globo, do jornalista Roberto Marinho. Esse crescimento deveu-se às transmissões ao vivo de várias partes do mundo, às novelas globais, nas quais trabalhavam centenas de profissionais, atores, diretores, cabeleireiros, câmeras, eletricistas, entre outros, e também à exibição de filmes que antes só passavam nos cinemas, filmes em cores como o Superman, passaram a ser exibidos na TV. E outra grande revolução nos meios de comunicação, depois do rádio, da televisão, foi a internet. De alguns anos para cá, estamos vivendo uma revolução dos meios de comunicação. Informações transmitidas em tempo real, instantaneamente, passaram a ligar pessoas, empresas e governos do mundo inteiro. Tudo isso graças à transmissão em rede, sendo a maior delas a internet. Net quer dizer rede, em inglês. A internet é uma rede de informações. Ela ultrapassa fronteiras e não tem dono. Por meio dela podemos ler jornais, revistas e livros, visitar bibliotecas e museus de diferentes países, fazer pesquisas sobre diversos assuntos, bater papo pelas redes sociais, baixar jogos que divertem e também instruem. Os jogos são os preferidos das crianças na hora de usar o celular, o tablet ou o computador. E hoje estamos usando a internet para estudar. E quando foi inventado o celular? Hoje o celular é usado por bilhões de pessoas ao redor do mundo, seja para trabalhar, para pesquisar ou brincar. Mas isso não aconteceu de uma hora para outra. Foram muitos anos de pesquisa e experimentos para que se conseguisse produzir o aparelho móvel conhecido como celular.
O primeiro celular é de 1973. Ele era bem maior que os atuais, pesava 1 quilo e sua bateria durava 20 minutos. A primeira chamada pelo celular foi feita de uma rua de Nova York pelo engenheiro Martin Cooper. Por isso, ele é considerado o pai do celular. No Brasil, o primeiro celular foi lançado em 1990. Olha só, o primeiro celular criado foi em 1973, mas aqui no Brasil só foi lançado o primeiro celular em 1990, no Rio de Janeiro. De seu lançamento até os dias atuais, os celulares foram sendo aperfeiçoados, ganharam novas funções como tirar fotos, gravar vídeos e foram conectados à internet, sendo usados também para pesquisas escolares. Então vejam só, na imagem dá para ver o tamanho do primeiro celular. Né? Antigamente só existiam telefones fixos que não dava para ser transportado por onde você ia, né? Ficava fixo na sua casa. Então, o primeiro celular surgiu, ele também era bem grande, a bateria dele durava muito pouco. E o celular ele só servia mesmo para ligar, tá? Não tinha nenhuma outra função, nem mesmo a mensagem de texto. E hoje em dia os aparelhos celulares são bem diferentes, né? Eles costumam ser bem finos, com uma tela bem grande que nos permite usar várias funções, infinidades de funções. Inclusive, graças ao celular, nós estamos conseguindo ter nossas aulas, apesar da pandemia. Agora vamos para a nossa atividade. A primeira questão quer que você ligue os programas de rádio aos conteúdos correspondentes, tá? Então, aqui eu tenho itens do A até o E, né? O item A, programas esportivos, item B, radionovelas, item C, musicais, item D, humorísticos e item E, noticiários. Vocês vão procurar aqui ao lado as características de programas de rádio e vão tentar colocar dentro dos quadrinhos a letra correspondente ao programa que tem aqui, tá? Então, por exemplo, novelas com efeitos especiais que imitavam sons. A gente já viu sobre isso aqui, né? Como é que se chama? São as radionovelas. Radionovelas está aqui representado pela letra B, então eu vou colocar um B aqui dentro, tá? E aí vocês vão ter que fazer a classificação do restante. Segunda questão. O rádio fez sua estreia no Brasil em 1923 e, nas décadas seguintes, tornou-se cada vez mais popular. Em 1958, muitos brasileiros acompanharam a final da Copa do Mundo de futebol pelo rádio. Naquela Copa, o Brasil foi campeão do mundo pela primeira vez. Pesquise e preencha a ficha a seguir. Pessoal, aqui eu vou pedir para que vocês façam uma pesquisa na internet, utilizando a internet e o aparelho celular de vocês, tá? E aí vocês vão pesquisar sobre a Copa de 1958 e vão colocar aqui o resultado da pesquisa. A primeira linha quer que você diga o país onde aconteceu a partida, ou seja, o país onde aconteceu a partida da final da Copa, quando o Brasil foi campeão, tá bom? Então, aqui é só a final dessa Copa. Vocês vão pesquisar no Google sobre a final da Copa de 1958. E aí coloca o país onde essa partida aconteceu. Nessa parte aqui vocês vão colocar o placar do jogo, né? Então vocês vão colocar o placar do jogo. O jogo terminou de quanto a quanto, né? Jogador brasileiro que foi revelado nessa Copa. Quem foi a grande revelação nessa Copa de jogador dos jogadores brasileiros? Qual foi a grande revelação? E aí você vai colocar o nome desse jogador aqui. Nossa atividade de história termina aqui. Parabéns para quem já terminou. Até a próxima!